Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de fundição e soldagem, tá? Pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa atividade, nosso contato está na descrição. Se precisar de apoio em outra atividade dessa mesma disciplina também, tá? Em outra área de engenharia também, só entrar em contato ali na descrição, tá bom? Deixa o like também, pessoal. Se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá? E nós vamos seguir da mesma forma, tá? Eu vou iniciar aqui, fazer uma leitura, fazer uma contextualização inicial do que está sendo solicitado, explicar os pontos mais importantes, partindo do princípio que você está iniciando agora nessa disciplina, não conhece alguns conceitos, então vamos de forma bem detalhada aí para vocês entenderem, beleza? Para ficar claro para todo mundo. Vamos ver o que ele traz aqui para nós então. Introdução à fundição. A fundição é um dos processos mais antigos de transformação de metais, com uma história que remonta milhares de anos. Sua descoberta e aprimoramento desempenham um papel fundamental no avanço tecnológico e no desenvolvimento das civilizações, possibilitando a criação de ferramentas, armas, artefatos e estruturas essenciais para o progresso humano. Origens da fundição. Os primeiros indícios de fundição de metais datam de aproximadamente 5000 a.C., na Idade do Cobre. Povos antigos como egípcios, mesopotâmicos e chineses começaram a aquecer minérios em fornos rudimentares para extrair cobre. A capacidade de moldar o metal líquido em formas específicas revolucionou a produção de ferramentas e armas, iniciando uma nova era tecnológica. Por volta de 3500 a.C., surgiu a fundição do bronze, resultado da combinação entre cobre e estanho. Essa liga mais resistente permitiu o desenvolvimento de instrumentos mais eficientes, impulsionando o avanço das civilizações da Idade do Bronze. Com o tempo, os processos de fundição foram refinados, possibilitando a criação de objetos ornamentais, esculturas e utensílios domésticos. A evolução na Idade do Ferro. Com a chegada da Idade do Ferro, por volta de 1200 a.C., a fundição deu um grande salto tecnológico. Esse período demandou fornos mais avançados, capazes de atingir temperaturas superiores às utilizadas para fundir cobre e bronze. A adição de carbono ao ferro levou à produção do aço, um material mais resistente e durável, que teve impacto significativo na fabricação de ferramentas, armas e estruturas. Desenvolvimento na Idade Média e Renascimento. Durante a Idade Média, a fundição se aprimorou ainda mais com a invenção do alto forno, inicialmente desenvolvido na China e posteriormente adotado na Europa. Esse avanço permitiu a produção em larga escala de ferro fundido, contribuindo para a evolução da metalurgia. Além disso, a técnica de montagem em areia começou a ser utilizada, elevando a precisão e a qualidade das peças fundidas. No Renascimento, o ressurgimento do conhecimento científico levou a inovações na fundição. A invenção da tipografia por Johannes Gutenberg, que utilizava caracteres metálicos fundidos, revolucionou a disseminação do conhecimento. Artistas renomados como Benvenuto Cellini também aplicaram a fundição de precisão para criar esculturas em bronze e altamente detalhadas. Impacto na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, transformou drasticamente o setor de fundição. Com a crescente demanda por componentes metálicos, a fundição tornou-se essencial para a produção de máquinas a vapor, ferrovias e infraestrutura industrial. Novos fornos e métodos de moldagem permitiram a fabricação em massa de peças padronizadas, reduzindo custos e aumentando a produtividade. O processo Bessemer, desenvolvido por Henri Bessemer em 1856,
revolucionou a produção de aço ao permitir sua fabricação em grande escala e a um custo reduzido. Essa inovação foi crucial para a construção de pontes, arranha-céus e embarcações, consolidando o papel da fundição na modernização do mundo. Fundição contemporânea, tá? No século XX e no período atual, a fundição continua a evoluir com o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais. Processos como a fundição sob pressão, de die casting, permitiram a produção de peças complexas com alta precisão, sendo amplamente utilizados nas indústrias automotivas e eletrônica. A fundição por cera perdida tornou-se essencial na fabricação de componentes aeroespaciais e médicos. Tá? Com os avanços na ciência dos materiais e na automação industrial, novas técnicas como a fundição de espuma perdida e a fundição centrífuga expandiram as possibilidades de aplicação e design. Além disso, a utilização de simulação computacional e controle automatizado tem elevado a qualidade e a eficiência dos processos de fundição, garantindo maior competitividade no setor industrial. Beleza? E vamos lá então, o que ele vai pedir aqui para nós na etapa 1, tá? Etapa 1, tipos de processos de fundição. Nesta etapa, iremos abordar o processo de fundição, uma técnica fundamental na fabricação de diversos componentes mecânicos. A fundição é amplamente utilizada na indústria para produzir peças complexas com grande precisão e versatilidade. Vamos mergulhar na descrição e nos aspectos essenciais desse processo. A fundição é um dos métodos mais utilizados na fabricação de componentes mecânicos, devido à sua capacidade de produzir peças com geometrias complexas, alta precisão e versatilidade. Esse processo consiste em fundir um metal ou liga metálica e despejá-lo em um molde, onde ele se solidifica no formato desejado. Etapas do processo de fundição, tá? Preparação do molde. O primeiro passo é a confecção do molde, que pode ser feito de materiais como areia, cerâmica ou metal. Esse molde contém a forma negativa da peça a ser produzida. Depois nós vamos para a fusão do metal. O material metálico selecionado é aquecido até atingir seu ponto de fusão em fornos apropriados, garantindo que esteja na temperatura ideal para o vazamento. Beleza? Depois nós vamos para o vazamento e solidificação. O metal fundido é despejado no molde preparado, preenchendo todos os espaços vazios. Com o resfriamento, ele se solidifica e adquire a forma desejada. Resfriamento e extração. Após a solidificação completa da peça, a peça é fundida. Resfriamento e extração. Após a solidificação completa, a peça fundida é removida do molde. No caso de moldes de areia, eles são frequentemente quebrados para liberar a peça. Acabamento e inspeção. Para garantir a qualidade do produto final, a peça pode passar por processos de acabamento, como remoção de rebarbas, usinagem ou tratamentos térmicos. Além disso, inspeções de qualidade são realizadas para verificar se a peça atende às especificações desejadas, ok? Com o avanço da tecnologia, a fundição tem se tornado cada vez mais eficiente, utilizando simulações computacionais e automação para garantir maior precisão e menor desperdício de material. Seu papel continua fundamental na indústria, atendendo setores como automotivo, aeroespacial e eletrônica, tá? Atividade da etapa 1. Tipos de processos de fundição. Nesta etapa, sua tarefa é realizar uma pesquisa detalhada sobre diferentes tipos de fundição utilizados na indústria. Concentre-se nos seguintes métodos, tá? Aqui que ele pede aqui para nós, fundição em areia. Pesquise sobre o funcionamento desse processo, suas vantagens, desafios e principais aplicações industriais. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui vamos comentar
sobre fundição em areia, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: o que é a fundição, tá? Resumindo tudo que a gente leu. Fundição, de modo bem simples para vocês entenderem, é o processo de derreter um metal e colocá-lo em um molde, ok? Simples assim, tá? Dentro desse molde o metal vai esfriar e vai tomar a forma desejada, certo? Dentro do molde que for. E aí nós temos diversos tipos, modelos para se fazer esse processo. E é isso que nós vamos estudar nessa primeira etapa aqui. Nós vamos entender, tá? O primeiro deles é fundição em areia, tá? E lembrando, pessoal, o que a gente vai produzir com isso, tá? As principais que vocês mais vão ver aí, as principais aplicações: blocos de motor, rodas, engrenagens e até mesmo joias, beleza? Vamos lá, começar pela fundição em areia. Como que funciona, tá? A fundição em areia. Nós vamos usar uma caixa com areia especial, tá? Chamada de areia verde. Nós vamos colocar um modelo da peça. Dentro dessa caixa, nós vamos colocar o modelo da peça. A areia é compactada ao redor desse modelo, que depois é retirado, tá? Deixando o formato da peça na areia. Então, o metal que nós vamos derreter é despejado dentro desse espaço, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de fundição? É barata, simples e serve para peças grandes, tá? Quais são os principais desafios? A peça ela pode ter um acabamento mais áspero e uma menor precisão, beleza? Quais são as aplicações, conforme eu já disse a vocês, né? Nesse caso aqui da fundição em areia: blocos de motor, carcaças de bomba, engrenagens e por aí vai, tá? Resumidamente, tá, pessoal? Depois a gente vai descrever bem detalhadamente aí sobre cada um, tá? Mas resumidamente só para vocês entenderem aqui, beleza? O que ele trouxe aqui? Fundição por cera perdida. Investigue como esse método é utilizado, destacando suas características, benefícios, dificuldades e onde é mais aplicado, tá? Então, com relação à fundição por cera perdida, pessoal, ou vocês podem encontrar aí como microfusão, é um modelo de cera, tá, pessoal? Feito e coberto com cerâmica, tá? Então, um modelo de cera que é feito e coberto com cerâmica. Depois, a gente aquece o molde para derreter a cera, ok? Deixando, então, o formato da peça. Então, o metal líquido vai ser despejado nesse espaço. A vantagem desse tipo de fundição é alta precisão e ótimo acabamento, tá? É um processo mais caro e demorado. E, pela lógica ali, né? As aplicações são de peças pequenas e detalhadas, como componentes de aviões, próteses médicas e até joias, tá bom? Resumidamente, tá, pessoal? Ele traz aqui também fundição em molde metálico. Analise esse processo, identificando suas vantagens, limitações e os setores que mais utilizam essa técnica, tá? Então, pessoal, olha só. Fundição em molde metálico. O metal líquido ele é despejado em um molde feito de metal. Simples assim, tá? Fundição em molde metálico ou moldes permanentes vocês vão encontrar dessa forma, tá? Qual que é a principal vantagem desse tipo de fundição? Nós conseguimos produzir peças iguais com mais rapidez e precisão, tá? Então o custo inicial ele é alto e só serve para certos formatos específicos, tá? São os principais desafios. E as aplicações são blocos de alumínio, peças automotivas em série e por aí vai, tá? Então, resumidamente, era isso, tá, pessoal? Sobre a etapa 1, nós vamos descrever bem certinho, com detalhes mais técnicos, tá? Beleza, o que ele pede aqui na atividade 2 para nós? Vamos fazer a leitura aqui, tá? Etapa 2, processo de fundição. Nesta etapa, projeto de fundição. Nesta etapa, iremos abordar um experimento sobre processo de fundição. Para isso, acesse o laboratório virtual denominado projeto de fundição. Ao abrir ele, você fundirá uma peça metálica utilizando molde de areia verde.
Durante o experimento, você irá realizar os seguintes procedimentos: transferindo areia para a caixa 1. Despeje água na bacia, que contém areia, e misture com a concha. Posicione o molde 1 na caixa 1 e, em seguida, aplique talco sobre o molde. Com a concha, adicione uma camada de areia sobre o molde e compacte essa camada com um bastão de madeira. Adicione outra camada de areia com a concha e compacte novamente. Transferindo para a caixa 2, tá? Não sei por que está dando esse bug. Transferindo para a caixa 2. Rotacione a caixa 1 de forma que o molde fique visível. Acople a caixa 2 sobre a caixa 1 e posicione o molde 2. Pulverize talco sobre o molde e posicione os canos de PVC. Com a concha, adicione 2 camadas de areia, compactando cada uma delas com um bastão de madeira. Remova os canos PVC e desacople a caixa 2. Escave a passagem com a espátula e retire os moldes, tá? Transferindo areia para o molde macho. Aplique talco sobre o molde macho. Com a concha, adicione 2 camadas de areia, compactando cada uma delas com um bastão de madeira. Retire o macho do molde e posicione-o na caixa 1. Acople novamente a caixa 2 e posicione os maçalotes na caixa. Vertendo o metal líquido. Utilize a tenaz para remover o cadinho do forno de fundição e verta o metal líquido no molde. Aguarde 1 hora, quebre o molde e retire a peça pronta. Nós vamos fazer aqui o processo de fundição de areia no laboratório, tá, pessoal? E vamos lá. O que ele pede aqui para nós? Ó, nesta etapa da atividade, sua tarefa será executar o experimento projeto de fundição presente no simulador virtual. Para realizar o experimento, abra o laboratório virtual e faça os experimentos. Beleza. Após ler as instruções do roteiro, abra o experimento e execute os passos para realizar a fundição da sua peça metálica. Ao final do experimento, responda as seguintes questões, tá? Deixa eu só... Opa! Aí foi. 1. Descreva como foram realizadas as etapas do experimento, dizendo o que foi feito desde o início até o final do experimento, tá? De que material foi fabricado o macho e por quê? Beleza? Show, pessoal. Então aqui a gente vai aplicar o procedimento da fundição em areia verde, tá? Através do simulador, e daí fazendo ele a gente já consegue responder. A gente vai tirar alguns prints ali, tudo certinho, para poder fazer essa discussão na etapa 2, beleza? Vamos ver aqui o que pede para nós a etapa 3, tá? Após concluir o experimento no laboratório virtual, onde fundiu uma peça utilizando a técnica de moldagem em areia verde, é importante refletir sobre os aspectos e etapas envolvidas nesse processo. A moldagem em areia verde é um método amplamente utilizado na indústria de fundição devido à sua versatilidade e custo-benefício. No experimento você pode observar desde a preparação da mistura de areia e argila até o vazamento do metal no molde e subsequente resfriamento e solidificação da peça. Agora, para consolidar seu entendimento sobre esse processo de fundição, você deve responder algumas perguntas específicas, tá? E aí nós vamos responder aqui então o que ele está solicitando, tá? Depois de fazer o experimento. Então basicamente aqui a gente vai fazer uma discussão, tá, pessoal? Essas questões abordarão desde os fundamentos teóricos da moldagem em areia verde até as particularidades observadas durante o experimento virtual. Essa reflexão não só reforçará os conceitos aprendidos, mas também permitirá uma compreensão mais profunda das aplicações práticas e dos desafios deste método de fundição. Vamos, então, explorar as perguntas e analisar os detalhes que fazem da moldagem em areia verde uma técnica fundamental na fabricação de componentes metálicos, tá? Seguindo então, pessoal, a atividade da etapa 3
diz o seguinte, olha só. Para consolidar o seu aprendizado, responda as seguintes perguntas sobre fundição usando o molde de areia verde. Um defeito característico é muito comum no processo de fundição é o rechupe, que se manifesta como uma depressão na superfície ou um vazio interno na peça fundida. Esse defeito ocorre devido à contração do metal durante a solidificação. Qual é a forma mais comum utilizada para prevenir essa falha? Então, pessoal, o rechupe ele é um buraco ou aprofundamento da peça, tá? A causa é que o metal ele vai encolher ao esfriar, tá? Então, uma das soluções, pessoal, que a gente vai ver é utilizar massa-lotes, tá? Que são reservatórios extras de metal que vão alimentar a peça enquanto ela esfria, tá? Mas a gente vai detalhar melhor sobre isso aí, tá? Vamos ler todas as questões aqui para ver o que está pedindo. A compactação da areia verde pode ser realizada manualmente ou com auxílio de máquinas. Qual é a composição básica dessa mistura? Na fundição por gravidade, o metal é vazado utilizando apenas a força da gravidade. Considerando o processo realizado no laboratório, em que momento é mais adequado utilizar o modelo de fundição? A delaminação ocorre quando duas porções do material fundido se encontram, mas não se fundem corretamente devido a uma solidificação prematura. Quais são as causas mais comuns desse defeito? 5. Explique a importância de manter o metal no ponto correto de fluidez durante a etapa de vazamento. Em relação às temperaturas críticas no processo de fundição, quais delas devem ser monitoradas com atenção? Vamos lá então, pessoal. Vamos pegar aqui, vamos começar pelo experimento para a gente conseguir fazer a discussão ali, a gente conseguir visualizar também de forma prática ali o que está acontecendo durante o processo de fundição em areia verde.